Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Idade Não É Documento. Eu sou Jéssica Tarantino, jornalista e tenho muito mais que 30 anos. E eu sou a Mireia Borges, tenho muito mais que 60 anos. Mas, né, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, principalmente para mim, né? Porque eu adoro os piá dela, mas o pequenininho é a coisa mais linda. Hoje nós estamos com a Ali Klemp, tá? Ai, que amor! Ele é um sucesso, né? Bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a Ali Klemp e eu sou um monte de coisa, né? Não sei nem por onde começar. Agora, a verdade é que eu tenho mais que 40 anos. Mas eu vou apresentar ela para vocês, gente. A Ali é comunicadora, empresária e advogada. E ela tornou-se conhecida no grande público ao defender as causas das mulheres e das crianças. Seu trabalho frente ao abrigo Aliadas, de 2024, agora com as enchentes, né? Juntamente à comunidade de Aliadas, seu propósito concretizou o poder que a força da comunidade unida tem e consolidou uma referência de liderança da mulher. E ela sempre defendeu as mulheres e principalmente as crianças. Então, Ali, te apresentei, viu? Ótimo, e é tão mais legal ouvir do outro, né? Porque a gente fica pensando assim, tu foi falando e já foi me passando, não uma vida, mas um momento muito, muito importante da minha vida, né? Então, mas eu quero agradecer, antes de mais nada, gurias, antes da gente começar o nosso papo, agradecer muito o convite de vocês. Esse tipo de iniciativa é tão sensacional para as mulheres, né? E ainda com essa questão da idade que a gente está desconstruindo, de tanto falar sobre isso. Então é um prazer estar aqui. Tô adorando já. Não, e Ali, eu não tenho problema nenhum, sabe, de sempre elogiar e exaltar a força de uma mulher, né? E eu, assim, tenho para te dizer que verdadeiramente te acompanho há muitos anos. Eu acho que muito mais, 2018 ali, mais ou menos. Te acompanho, super te acompanho, e te dizer que eu te admiro muito como mulher, como empresária, como mãe, todos os teus projetos também, projetos incríveis. Então, para mim, hoje é um grande prazer estar te recebendo aqui. Que coisa mais fofa! Viu que me lembra as datas também? Viu só que coisa mais linda? E, aliás, né, Jéssica, a gente viveu uma situação muito engraçada, porque a gente se conheceu pessoalmente no supermercado esses dias. Sim, até tu falou, né? E a Jéssica me inspirou espontaneamente a fazer um post, uma reflexão mesmo sobre o peso da beleza, né? Da nossa pressão de estar sempre bem, sempre bonita, porque ela veio se apresentar pra mim e... Oi, Ali, sou a Jéssica, a gente vai se ver semana que vem, coisa mais querida. E eu tava horrorosa, não, né? tava. Aí eu tava me sentindo, tava toda esgualepada e tal. E aí eu virei pra ela quase antes de dizer oi, né? Eu disse, ai, me desculpa que eu tô horrível, porque eu ainda não fui me arrumar. E aquilo me fez tão mal. Não pela Jéssica, né? Sim, sim. Mas aquilo me fez tão mal que eu pensei, gente, é sério que eu defendo tanto, né? Que essa quebra mesmo desses padrões, seja o que você é, sair me justificando. Então foi muito legal a forma como a gente se conheceu pessoalmente, né? A Mireia já conhece de outros carnavais, Sim. né? Não, e eu acho que é muito importante. É porque eu tenho 60 a mais. Quase no 7, sabe? exatamente. Então aí... E, Ali, eu acho tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Sobre a gente ter vários papéis, sobre a gente não ter que nada, e sim a gente saber aonde a gente está e o que a gente representa naquele momento, e sim a gente poder ir no mercado, um dia qualquer, sair de casa e ir no mercado. Mas simplesmente a gente tem sendo como a gente é. Mas a gente tem um né? problema. Sabe por quê? As mulheres são as que cobram das mulheres. As mulheres são as próprias inimigas das mulheres. Porque as mulheres cobram que a outra não está maquiada. Encontrei a fulana. Parece que está doente, parece que está... Será que aconteceu alguma coisa? Então, a mulher tem isso intrínseco dela, sabe? E é uma coisa que a gente tem que desconstruir, assim como a idade. Porque as mulheres têm que se dar a mão, a mulher tem força, né? A mulher tem muita força. Digo por mim, que já tem bastante tempo de vida, e eu sei que eu tenho força, né? E as mulheres têm força, a gente tem que ir à luta sempre. Então, a gente, às vezes, fica pensando na outra. Eu tô toda ruim, o que vão pensar? Que pense o que quiserem. Né? Exatamente. Mas é difícil em tempos de redes sociais, não é difícil. fácil, né? Não é fácil. O julgamento é
Muito forte. Ali, e na tua rede social, né, tu traz vários assuntos polêmicos e fala sobre várias coisas que muitas pessoas querem falar e acabam não falando, ou ai, quem quer saber sobre isso, ou por aqui que eu vou dizer isso, por que que eu preciso me posicionar, ou pra que eu vou me posicionar. O que que tu te inspira e quando foi a tua virada de chave pra começar a fazer isso, ou tu sempre fez? Não, na verdade, isso é um processo, eu diria até de amadurecimento, né? Não só profissional, como pessoal também. Eu estava ouvindo a Mireia falar agora sobre as mulheres e essa questão do fortalecimento das mulheres como... Acho que da sororidade, mas mais do que isso, né? Acho que não é só assim, estamos juntos, não é isso. É tu parar de julgar muito as pessoas, né? Como um todo, não só as mulheres. Eu costumo dizer, inclusive, para de gastar teu tempo e tua energia julgando os outros e vai fazer algo por ti, né? E, então, assim, veio o Atualidades Pampa, ele foi uma grande transformação na minha vida, porque ele mudou o meu posicionamento diante do mundo, né? Eu vinha Imagina, eu passei por uma transição de carreira, daí eu comecei na TV, em um programa de entretenimento. Mas quando eu fui para Atualidades, eu fui obrigada, né? Faz parte da minha função, a opinar. Botar minha cara a tapa. E tu, né? e tu opina mesmo. Eu assisto. opino. Eu demorei, como tudo, assim, fui sentindo também qual é que era, né? Até que, quando veio as vésperas das eleições ali, presidenciais de 2022, eu entendi que já não tinha mais jeito, né? A gente precisa... E eu tô falando aqui bem de boa, assim, sem julgar o que a pessoa, qual é a ideologia da pessoa, qual é o partido, tá tudo certo. Só que é preciso ter coragem. A gente precisa ter coragem para falar o que a gente pensa. Ou viva a sua vida, mas também é que nem... Isso para mim é que nem vida de condomínio. Eu não vou em reunião de condomínio, mas eu também não encho o saco. Entendeu? Eu não ajudo, mas também não atrapalho. Então, se tu acredita que tu pode fazer a diferença no mundo, tu tem que ter coragem de falar o que tu pensa. Isso não significa não ouvir o que o outro também pensa, né? Agora, a gente precisa se expor e dar a cara a tapa. Quem tem convicção não tem vergonha. Então, tem coisas que, assim, se eu só falo algo se eu tenho convicção. Posso mudar de opinião? Posso tranquilamente. Eu não penso que a gente tem que se agarrar às nossas verdades. Não. Mas eu falo algo com convicção, com base nos argumentos que eu tenho, né? E nos quais eu acredito. Então, não dá para se esconder. Isso tem um lado difícil de lidar? Claro que tem. Porque as pessoas não concordam. E nós, no mundo em que a gente vive, com acesso fácil, né? A voz que foi dada a tantas pessoas de te criticarem, de te xingarem, inclusive, é muito difícil lidar com isso, né? Mas... eu vejo que tu te posiciona bem firme quando tu falas. E tem que ser, né? Principalmente quando é de coração. É muito interessante, assim. Eu posso trazer, às vezes, assuntos que vou lá e tal. Mas quando toca, né, em algo... Principalmente quando é com criança, né? Eu vejo que tu fica bem emotiva e fica bem firme quando fala de criança. Mireia, eu não sei como as pessoas podem... para mim, assim, qualquer ataque à infância é um ataque à própria vida, porque é o que há de mais inocente, mais sagrado. Elas não têm maldade. Então, a pessoa que faz qualquer coisa, né, instituição, isso para mim é algo assim que é contra o mundo. Então, eu consegui entender, me colocar em uma posição em que eu entendi que a minha voz faz diferença para o mundo, né? Claro que vai ter quem não concorde, mas eu dou voz a muitas pessoas que não têm o acesso ou, às vezes, não conseguem nem articular mesmo o raciocínio, né? Para esse fim. E que bom que tem a mim para fazer essa ponte. E esse é um grande propósito. Que bom. Por isso que tu, das enchentes agora, tu criasse, né, um grupo para segurar as mulheres, porque estava tendo aquele problema de estupros em algumas alojamentos, né? E como é que foi isso para ti? Gente, isso foi muito louco. Defina loucura. Foi isso. Porque eu virei de um dia para o outro CEO e prefeita de um abrigo sem remuneração, né? Sim. Voluntária. O que aconteceu?
eu estava no Chile, inclusive, quando começaram as enchentes, fiquei presa lá. E aí, quando eu cheguei, já estava acontecendo os resgates emergenciais e os abrigos já estavam surgindo. Na semana seguinte, começaram a ter as denúncias de abusos em abrigos, porque eles inicialmente eram mistos, e claro, é uma coisa tão maluca, né? Todo mundo com a boa intenção fez o que dava, reuniu as pessoas em um abrigo. Só que essas enchentes, elas trouxeram o que a sociedade tem de melhor e pior e nos jogaram na cara. E ali começaram, então, a função das denúncias e pegou o que é no meu calo, né? Mulheres e crianças. Gente, o Aliadas, eu vou fazer um grande parênteses aqui para as pessoas entenderem como é que eu me meti nessa. Aliadas surge como um quadro nas minhas redes sociais para quebrar paradigmas, trazer questões relevantes para a mulher. Virou um programa de TV que tinha colunistas fixas. Este grupo ficou tão consolidado, as aliadas, que acabou virando um clube, que hoje nós temos o Clube Aliadas, de associadas, né, que é focado em relacionamento, em vivências, em desenvolvimento pessoal. E daí a gente virou Aliadas Company, que hoje Aliadas, na verdade, se tornou uma empresa com foco no fortalecimento e aceleramento da mulher como um todo. Então, a gente tem o Clube Aliadas, nós temos a Aliadas Academy, nós temos várias iniciativas acontecendo e temos a Associação Aliadas, que é sem fins lucrativos, para poder exatamente promover a melhoria de vida de mulheres e crianças, né, das famílias, porque eu acredito que a mulher é a base da sociedade, né? Ela, através da criação dos filhos, tu vai formar seres humanos que são a base da nossa sociedade. Fizemos o Prêmio Aliadas, que teve todo o lucro revertido para uma casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tudo isso eu estou contando por quê? Salvar essas mulheres e crianças, neste momento de tamanha vulnerabilidade, estava caindo de maduro para nós. Não tinha como deixar a vítima de enchente em um abrigo, sendo molestada. Então, a gente resolveu fazer, eu e a minha irmã mais nova, que é minha sócia também, a Luísa. Vamos fazer um abrigo? Vamos! Maravilhosa, Luísa. Assisti uma palestra dela. Ela é sensacional e a gente se dá muito bem, assim, sabe? Vamos fazer um abrigo? Vamos. Paralelamente a essa nossa iniciativa, a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Letícia Batistella, com o apoio da deputada Nadine Flor, estavam também fazendo um movimento de ter abrigos da Prefeitura. E a gente se falou, e então nós três, juntamente com muitas outras instituições, formamos, né, uma frente para instalar os abrigos para mulheres e crianças. Bem bonitinho ficou, né? Não, e aí foi sensacional, porque o que acontece? O nosso abrigo, ele, na verdade, ele foi articulado, foi montado, foi administrado o tempo todo pela Associação Aliadas, tá? Não teve poder público envolvido, mas a nossa articulação, né? Eu estar também apoiando as meninas e vice-versa, elas, claro, me ajudaram muito com vários perrengues, várias questões que a gente vai descobrindo no caminho. Mas só no processo que a gente vai... Exato, uma Até doideira. porque, né, Ali, um abrigo é 24 horas, né? Sim, aí vem a questão da rotina. E que, assim, quando a gente abriu, eu juro que eu pensei assim, cara, eu sou louca. Né? Eu sou louca. Porque são 24 horas, podia dar errado. Tu te torna... tu tem a guarda de pessoas, né? A responsabilidade por algo. Nada podia dar errado, gurias. Podia pegar fogo, podia a criança se machucar, podia ter briga lá dentro, podia ter crimes acontecendo, né? Mesmo sendo só mulheres e crianças. Aí, tem uma coisa que é incrível, que é o fato de que no dia 1, nós tivemos já um dilema, porque as pessoas chegaram já dizendo a gente tem que cuidar, porque os abrigos são um horror, porque acontece isso, porque acontece aquilo, tem que ser rígida, tem que ser horrível com as pessoas, não pode se apegar. E eu e minha irmã nos reunimos, conversamos, e nós nos demos dedinhos e dissemos, olha só, não é assim que a gente funciona. Nós acreditamos no amor. Nós acreditamos no mundo de unicórnios, onde as pessoas são boas, onde a gente estende a mão
E a gente faz a diferença nos outros. Eu chego a me emocionar, assim, porque a gente faz a diferença na vida dos outros. Com e certeza. é isso que nós vamos fazer. Com certeza. Então, se der errado, se a gente cair, se a gente tomar porrada na cara, nós vamos. Mas nós Vai vamos ser errado com amor. acreditando no que ela queria nas fazer. nossas convicções. E assim foi, e gurias, não deu nada errado. Teve treta, claro, assim, né? Todo dia, quando acabava o dia, eu dizia, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque eu estava à frente do institucional. Nada podia acontecer lá dentro de visitas institucionais, marcas, representantes de poder público, sem passar por mim. Nada, né? Então, era uma pressão enorme. Mas, no fim, foi tão bonito, porque eu tenho certeza que a gente salvou vidas. Nós conseguimos empregos, nós conseguimos bolsas em faculdade. Que bom. A associação foi tão reconhecida que nós recebemos do governo de Taiwan R$1 milhão, que nós já, por meio do deputado Sanderson, do deputado federal Sanderson, que nós já distribuímos para mais de 100 famílias em 10 cidades do Rio Grande do Sul. Então, eu só tenho a agradecer por esse período, né? Foi de muito ensinamento, foi assim, botou muitos projetos meus, com perdão do uso da expressão por água abaixo, né? Mas também me impulsionou para um caminho que eu já vinha fazendo de liderança feminina, né? De ser essa voz. Então, no fim, o universo sabe o que faz, né? Viu, gente? Eu não falei que ela era especial? Porque mulher que bota a cara a tapa e firme nas suas convicções, sempre dá. Porque tem gente que adora dizer assim, não vai dar, que nem tu começou, não vai dar, vai ter problema, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso a gente encontra em tudo que é coisa. Esses são os espectadores da vida. E aí se a gente não tem firmeza e convicção do que a gente quer, não é, Jéssica? É verdade. Isso que eu acho que esse gancho, Mireia, é muito, muito legal, porque muitas coisas que eu já fiz não deram certo. Ah, bom, mas isso é normal. É óbvio, entendeu? Eu já quis muitas coisas que foram negadas, que não deram certo. Só que eu sempre tive em mente, e a minha avó me falava muito uma coisa, eu nunca vou esquecer. Há anos, quando eu era advogada ainda, eu pedi pra minha avó, queria muito um emprego. Nem me lembro qual era, pra ter uma ideia, como era importante, né? E ela foi almoçar lá em casa, eu disse, reza. Minha avó muito católica, né? Reza pra eu conseguir. Daí ela disse, minha filha, eu vou rezar pra acontecer o que tem que ser melhor pra ti. Amada. E aquilo, eu fiquei até com raiva dela. Pô, vó, jovem. Não tô me apoiando? Não dava pra rezar. Tu reza pra tanta coisa, não dava pra rezar aí por mim. Mas hoje eu entendi que tudo faz sentido. Quando a gente olha em retrospecto, né? A gente entende que tudo faz sentido. Tudo faz sentido, tudo tem razão de ser. Ali, a gente fala muito aqui também, né? E tu também sobre protagonismo, sobre mulheres ambiciosas, sobre dar conta de todos os papéis e, às vezes, não dar conta também, ser vulnerável, pedir ajuda. Quais que são as tuas estratégias para dar ou para não dar conta de tudo, dentro de tudo que tu tem como ambição? Ser egoísta. É uma palavra feia, eu sei, mas a gente precisa estabelecer prioridades. E estabelecer prioridades significa deixar outras coisas, né? Não fazer por outros. E isso é muito antipático, muitas vezes, né? Só que quando a gente sabe o que importa para nós, paciência, gente. Não tem como agradar todo mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, ó, não existe unanimidade, né? Eu aprendi na porrada na TV. Então, eu tenho 2 prioridades. 3, na verdade. Eu mesma, né? Eu faço meu exercício físico todo dia de manhã. Isso é necessário para minha cabeça. Com certeza. Não é? A minha família e o meu trabalho. Ai, mas a amizade feminina é engraçado, né? Porque eu falo, são minhas amigas. Elas também têm suas vidas, elas sabem que se precisarem de mim, eu estou lá. Mas aquele happy hour, sabe? Eu chego em casa às 9 da noite, se eu for combinar janta toda semana para depois, eu não durmo, ou durmo tarde.
tomo um vinho, aí eu tenho que acordar. Eu quero acordar às 6h30 pra acordar meu filho pra fazer a torrada antes dele ir pra escola. Ele é um adolescente, tá entrando na adolescência. Meu Deus, já? Sim, o Thomas tá com 12 anos agora. Meu Deus. Então, e aí a vida passa assim. Então, neste momento, essas são as minhas prioridades. E, claro, eu sou virginiana, né, gente? Então, a minha agenda, ela é contada nos minutos. Tanto que eu tava enlouquecendo você. A minha agenda é redondinha. E é assim que funciona. Senão, não consegue. Aí, fazendo ainda mais um gancho com essa questão de mulheres ambiciosas, né? Isso não é um problema. Se eu fosse um homem, ninguém ia achar ruim. Claro que não. Entendeu? Ninguém ia achar normal. Mas mas tu não leva teu filho na... Sei lá, eu levo, eu fiz... A minha transição de carreira foi muito para poder estar junto aos meus filhos. Mas porque isso é importante para mim. Porque eu queria viver isso, não porque era uma obrigação, né? Não, assim... Não, eu poderia terceirizar, botar um motorista, enfim, contar com uma rede de apoio. Então, a gente tem que se fazer essa avaliação de que não precisamos estar para todos o tempo todo. Quando tem muita diferença de idade entre o Thomas e o Eric, né? E o Henry. O Eric é de outra pessoa. Não, a Mireia sempre comenta sobre os posts do pequenininho. É o Henry, né? Esse guri, Não, é o Henry. É o Henry. Ele tem um carisma a Mireia, que eu não ela consigo é entender. apaixonada. Às vezes ela tá me mostrando... Daí, às vezes eu acho que é o neto dela, ela tá sempre apaixonada. Ela é apaixonada. Eu adoro ele. É que ele é um Apaixonada. safado. Ele fez agora, foi numa limusine, aquela... Sim. Ai, aquele aniversário, esse aniversário dele rendeu, né? Rendeu. Na verdade, essa é outra história engraçada. Porque esse ano, meu marido chegou pra mim, o Patricão, né? Famoso Patricão. Você tá sempre tentando cortar custo, né? É uma coisa assim. Esse ano não vai ter festa de aniversário das crianças, porque é muito caro, porque você vai rasgar dinheiro, porque a gente faz festa pros outros comer, vai reclamar aquela coisa toda. Vamos levar no cinema. Eu disse, achei legal a tua ideia. Até também vou elogiar a proatividade de pensamento. Que ele tava achei, com né? balde de pipoca e o óculos virado? Sim, mas aí, Mireia... Eu achei bárbaro. Quando se comportou o cinema inteiro. Vamos ao cinema. Vamos levar, a gente convida todo mundo pra ir no cinema e tal. Tá bom. Só que eu não ia só levar no cinema, né? Aí eu contratei uma limusine. Porque se é pra chegar no cinema, que se chegue em grande estilo. Claro que depois o Patrick achou o máximo, pagou lá, nem viu e tal. Porque a limusine era muito legal, pra 30 pessoas. Ai, meu Deus, Mas eu vi que tinha aí, muita Mireia, gente. ouve essa, a gente chegou na limusine, os pais que foram juntos, eu pedi pra cada criança ir com um acompanhante, porque eu não sou pequenos, né? 5 anos são não dá. pequenos. Os pais estavam curtindo mais, as crianças entraram, acharam o máximo e tal, e foram direto pro salgadinho, pro refrigerante. Porque como era festa, né? Eu acho que eles não comem mais muito isso. Passaram todo o trajeto que... É que pra criança, limusine ou um caminhão, sei lá, não... Não, eles curtiram, tá? Curtiram? Eles passaram todos os dias antes, eu vou andar de limusine, eu vou andar de Ai, que limusine, amor. eles já estão ligados nisso. Mas foi muito engraçado. E aí, claro, desce no shopping, né? Vai todo mundo pro cinema, tudo foi muito legal. Foi uma antes do filme, experiência. então? Foi, a gente chegou em, tipo, Oscar. Ai, que máximo! Tipo, Oscar que é muito bom. máximo! Tipo, Oscar. Fui até de paetê no cinema. Meu pai ria que se matava. Eu disse, não acredito que tu veio de tarde ver divertidamente de Claro. calça de paetê. Eu disse, sim. Tava numa Aniversário? limusine. Eu sou a mãe do aniversariante. Que máximo! Que loucura, que loucura. Tá, mas voltando. Pegando do Thomas e do Henry, tem uma grande diferença. E do Henry, como é que foi para ti engravidar do Henry depois de tanto tempo tendo só o Thomas? Trabalhando do jeito que tu trabalha. Foi aí de novo, né? A gente No vê olho assim, do furacão. Mas olha que coisa louca, Jéssica. Porque eu engravidei, eu trabalhava no Tribunal de Justiça, tá? E eu digo, eu agradeço todo dia pelo meu trabalho no Tribunal de Justiça, porque eu fui tão infeliz lá, que foi o que me deu o incentivo para eu querer mudar de vida, né? Teve uma série de questões, assim, e uma delas foi que eu tive um aborto. E isso é muito importante de ser falado, porque é tão normal ter um aborto, né? Mas isso mexe com a mulher. Mas é um sofrimento enorme. Para a mulher é muito mulher. sofrido. No caso, ainda era um aborto, era uma gravidez anembrionária, então não tinha bebê, né? Eu tive que explicar pro Thomas como é que eu explico. Sabe aqueles ovos de dinossauro que a gente põe na água e aí sai um dinossauro? Eu expliquei pra ele que daí não tinha dinossauro dentro e assim tinha sido, por isso que não ia ter bebê, enfim. Daí, beleza, fiz a minha transição de carreira, muito a partir disso,
né? Foi uma das coisas, assim, eu tava muito infeliz. Eu tinha esquecido o Thomas um dia num aniversário de criança, sabe? De tanto que me enlouqueciam. Tava... O meu avô tava muito mal, ele veio a falecer na sequência. Eu tive um acidente de carro. Então, sabe quando, tipo assim, gente, eu tô com 36 anos e o que eu tô fazendo na minha vida? Daí eu fiz a transição de carreira. Quando eu comecei na RDC, foi julho de 2018. E eu tava felicíssima. Porque eu já fazia 2 anos que eu tava livre. Uhum. E eu achei que eu não ia mais engravidar. Nessas alturas eu já tava até assim, conformada. Porque eu também tava feliz, né? Eu disse, sou mãe, agora eu tô feliz, gente. Sim. E aí te achou na carreira. Olha o que é a cabeça, né? Então, a gravidez, se aquela gravidez tivesse vingado, eu não teria, talvez, feito toda a transição. Porque eu ia ter, vou pegar licença maternidade. Vou aguentar mais um pouquinho. Então, a vida é maravilhosa até nas tristezas, né? E aí, eu engravidei no final de 2018 do Henry. E eles têm 7 anos de diferença. É muito louco, porque eu sou outra mãe. É outro tipo de mãe. Assim como é outro tipo de filho, é outro tipo de mãe. 7 anos é bastante. É bastante, né? Eu digo que hoje eu sou uma mãe cansada. Sim, porque com a idade dele requer bastante, né? E ele, o meu bichinho ali, não é fácil, né? Ele é muito bonitinho nas redes sociais. Não, mas ele é terrível, né? Ele é carismático. Não, mas o Thomas é um lorde. O Thomas enganou todo mundo. O Thomas é um lorde, a gente tem uma sintonia, a gente se olha e se entende. O Henry é o Patrick Júnior. Então, Deus olhou pra mim, eu acho que eu reclamava certas vezes, porque a minha sogra não fez isso, olha aí, deu nisso, virou meu marido, né, criou esse filho agora aí. Tem um filho. Aí Deus disse, agora vai pagar. Faz melhor, então, pra tu aprender. Muito bom. Ali, e a gente pegando nessa questão da transição da carreira. Ir pra TV foi uma questão planejada ou foi uma oportunidade que tu agarrou? Como que foi? Tu planejou essa carreira de comunicadora ou foi algo que surgiu? Foi muito louco. Na verdade, eu tava tão infeliz que eu comecei a pensar assim, eu preciso sair daqui, né, no tribunal. O que eu vou fazer? E eu gostava muito de moda. Eu sempre fui uma aficionada por moda, assim. Tu não sei, Jéssica, mas a Mireia certamente vai lembrar que a gente lia revista, né? Existia uma época que tinha revista impressa, gente. Maravilhoso a revista impressa. E eu comprava todas as revistas, eu tinha arquivos, assim, também. por vestidos, makes, artigos interessantes, viagens. Meu sonho era ser editora da Vogue. Tanto que eu fiz jornalismo, eu comecei a cursar jornalismo. Aí, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar consultoria de imagem, que nessa época tava muito na moda, assim, tava bombando. Ainda não tava como está agora. Agora deu uma diminuída, né? Até por conta de outra questão que a gente pode abordar depois. E eu sempre tive eu sempre achei muito interessante a imagem, né? Como a pessoa constrói a sua imagem. Porque no mundo da advocacia, o advogado, ele tem um estereótipo. Ele tem um estereótipo, né? E eu também, isso é uma frase muito antipática que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu tenho convicção dela. Alguém contrataria um advogado mal vestido em que tu olhasse e pensasse assim, esse cara não ganha bem. Porque a tua leitura é a seguinte, se ele é mal vestido, ele não ganha bem, se ele não ganha bem é porque ele não ganha causas, né? Porque ele não é bem sucedido. Mas não é só na advocacia. Não, tudo bem, mas é que isso é uma coisa assim, tu entregaria o processo da tua vida para um advogado que tu... Não, né? Não. Uhum. Então, isso para mim era muito claro, assim, todo o tempo da advocacia eu tinha muito clara a questão da imagem, a construção de cada uma das pessoas. Então, eu disse, eu vou trabalhar com isso. Eu vou aproveitar que eu tô nesse lugar, ainda ganhando meu salário, vou estudar e vou começar. Então, a consultoria, o estudo da consultoria de imagem acabou, na verdade, me promovendo nas redes sociais. E eu comecei a dar muita entrevista para vários canais, assim, né? E dali, um dia eu tava lá na TVU, o diretor era o Guaraci Andrade, que eu conheço há muitos anos, desde a época do debut. E ele me chamou e disse, vai abrir uma TV nova. E daí eu já estava há 2 anos transitando, né? Eu vou ser o diretor de uma TV nova que vai abrir, que era a RDC. E eu quero te fazer um convite. Eu disse, legal, para ter um programa. Eu disse,
legal, né? Deve ser um programa de meia hora, uma vez por semana, sobre moda. Legal. Diga sim, né? Eu tava na fase do diga sim. Eu só deixava as oportunidades virem e ia. É um programa diário, ao vivo, de variedades. Gente, eu entrei no ar, na RDC, sem gravar um piloto. Mentira! Sem Olha gravar eu, um piloto. mentira! Foi assim... Ao vivo? Ao vivo. Doideira total. Só que aí... Tinha um sofá, né? Tinha que um sofá. Não, E a Mireia foi minha entrevistada. Eu fui uma vez acompanhar numa entrevista. E era um programa com muita dinâmica. Troca de cenário, Sim. chamada de quadros. Então, não é um programa simples de fazer. Não, e aí é muito legal. Assim, eu era apaixonada pelo Virou Moda, tá? Foi porque eles me deram a oportunidade de criar tudo. Então, eu simplesmente inventei o programa, a forma como ia ser o programa. As pessoas, os quadros, quem gravava era eu e a minha produtora na época, Alexa. A gente pegava assim, Lua Santana vai estar em Porto Alegre? Vamos lá. Pegava um celular e ia lá. Entrevistei Lua Santana, Hans Donner, Maiara Maraíza, sabe? O Orkut. Ai, o Orkut. Gente, eu entrevistei 1.500 pessoas. Uau! Né? Então, assim, contabilizando as pessoas que dividiam o sofá e tal. Então, foi uma experiência maluca. Por que eu consegui? Porque eu tinha um background de conhecimento, de vivência, de experiência muito forte. Então, o direito me deu muito conhecimento. Eu tenho mestrado em cultura, né? Eu estudei muito, assim. Não é chegar e fazer. Mas eu segurei as pontas. Então, a gente olha para trás e pensa, cara, toda a minha vida foi escrita para isso, né? E eu achava que não. E aí foi aí sensacional. Tal que a tua avó disse. Exato. É isso que a tua avó falou. Maravilhosa, né? A gente tem que ouvir a sabedoria de quem já passou pelas... E aí, foi aí que surgiu a TV. Do nada, absoluto. E hoje em dia, tu tá lá na bancada, dando a tua opinião, convicta, né? Porque eu acho bem legal quando tu... Agora tu é uma das últimas a falar, né? Não Às tem vezes, ordem. não tem ordem? Não tem ordem. É que às vezes eu fico esperando que tu fale e às vezes tu fica mais pra lá, assim. Aí depende do tempo de elaboração de cada um. Tem coisas que às vezes também... Não, quando é ela que fala, né? A Magda manda ela falar e eu digo, ih, aí Lá vem. vem. Ela vai ficar Já brava. assisti É que também. assim, ó, tem brigas que eu também acho que a gente não precisa comprar, entendeu? Se a pessoa quer falar, então não fala. Não precisa ter opinião sobre tudo, né? Não tem... Sim. E, aliás, isso é uma coisa que a gente também tem que falar. Não precisa ter opinião sobre tudo, gente. Não, tem coisa que tu pode não. só ficar ouvindo. Tá tudo certo, entendeu? É. Tá bom. Não, e eu acho que o tempo ensina a gente sobre isso, né? E aqui a gente fala muito sobre o tempo, né? E por falar no tempo, este programa, Ali, todo ele temático, com todos os objetos, né? Inspirados em ti, na tua personalidade, nas tuas redes sociais, em tudo que as gurias estudam. Esses objetos todos são da Trevisan, em conjunto com Irmãs ao Decor. Elas transformam qualquer ambiente em menos de 24 horas, seja verdade. residencial, seja comercial, apenas com objetos de decoração, sem tinta, sem bagunça. Não, sem obras é a melhor coisa, né? E eu sou testemunha, porque eu cheguei 10 minutos antes, elas não tinham chegado ainda. Tá? Mas as gurias já pegamos um estavam trânsito. aqui e montaram tudo. Eu fiquei assim... E muda, né? Um único objeto de decoração ou um conjunto de decoração muda todo o ambiente, né? Eu adorei. E eu achei tão chique, assim, porque tem brilhos. Tem tudo a ver comigo. Tem brilhos. Aí tem as coisas de moda ali com umas marcas bem chiques, me achei. Tem espumante, tem... Olha, sensacional. Book amei. box. Maravilhoso. E nós também, como um dos nossos parceiros, assim com as Irmãs ao Decor, nós temos a Castela Mari, que é de Farroupilha, gaúcha, gente. Compre marcas gaúchas, principalmente agora. A Castela Mari é nossa parceira há muito tempo, né? Então, eles nos mandaram vários vinhos espumantes para a gente mostrar para vocês. Toda semana eu trago um diferente, né? E você sabe, né? Semana passada, retrasada, o óculos, né? Esse eu nem conhecia, esse. É um charme. Está chegando outros já, né? Então, o óculos vem da Center Ótica, que são um dos nossos parceiros também. E, gente, é o máximo, né? Ter parceiros maravilhosos. E Bevita, que foi a última parceira que entrou agora, a Bevita com seus cuidados, né, de saúde. Se alguém, por exemplo, né, vocês sabem que eu estudo de pé quebrado, se eu não tivesse por trás toda uma equipe, né, eu teria que
pegar a Bevita para trazer um cuidador, me cuidar, ou me alcançar, um nutricionista, um fisioterapeuta. Então, a Bevita pensa tudo por vocês. Não, e a Bevita é sensacional, né, Ali? Porque em vários momentos da vida, ou a gente cuida, ou a gente está cuidando. Então, para qualquer momento de vida que nós estejamos vivendo, a Bevita está para nos dar esse apoio. Será que eles não querem entendeu? cuidar de mim também, às vezes? Ai, às vezes a gente precisa, né? Boa, essa pauta é excelente. Ali, quem cuida de nós enquanto nós estamos cuidando do mundo? Pois é, então, eu falo isso pro Patrick todo dia, né? Patrick, olha só, tu precisa cuidar de mim para eu cuidar do resto. Mas isso foi bem legal, o abrigo também. Eu acho que foi a primeira vez que ele percebeu a importância dele também na jogada, sabe? Para esse... Porque a gente tem que cuidar para não menosprezar também tantos homens, né? A gente anda numa fase de que, ai, mulheres são isso, são maravilhosas. Nós somos maravilhosas. Eles também são. A gente precisa aprender a juntar, exatamente. a conversar, principalmente. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu com o abrigo? Gente, eu vivi 24 horas para aquele abrigo. Né? Não que eu estivesse sempre lá, mas era tudo em torno daquilo. E o Patrick entendeu que ele precisava cuidar de mim, dos guris da casa, e não só por mim, mas porque eu estava ajudando o povo do Rio Grande do Sul. A forma como ele estava ajudando cuidando, o povo era me dando a suporte, retaguarda, né? E isso é muito importante. Isso se alterna várias vezes ao longo da vida do casal, né? Eu já estive na outra posição. Então, sem dúvida nenhuma, se a pessoa é casada ou tem um relacionamento, é muito importante que haja esse cuidado um com o outro. Eu não vejo como não, porque é quem vai segurar a tua barra, né? Quem vai te dar a retaguarda mesmo. Agora, no fundo, a gente volta porque eu falei, a gente tem que ser um pouco egoísta, né? Sim, eu vou ficar bonita porque isso faz bem pra minha autoestima e eu preciso. Sim, eu preciso ficar quieta, eu preciso ficar em silêncio. Sim, eu preciso, sei lá, seja o que for. Então, a gente precisa contar com quem a gente ama, né? Quem nos ama. Com certeza. Com certeza. Ali, e eu gosto muito, assim, da gente trazer pautas para falar sobre assuntos, mas uma das coisas que eu mais gosto é de falar sobre pessoas, né? Então, eu sempre gosto de perguntar por trás de todos os crachás. Mãe, esposa, profissional, amiga, filha, irmã. Quem é a Ali? Pergunta difícil essa, porque a gente gosta muito... Hoje tem uma tendência... Primeiro, a gente costuma definir o que a gente é pelo que a gente faz, né? E aí, na sequência, a gente pensa muito assim... Não, mas eu também sou mãe. Eu diria que eu sou a Aline, né? Eu sou hoje... Ai, gente, eu não sei, eu tô tão emotiva hoje. Tudo começa a parecer... Na verdade, eu tô às vésperas dos meus 45 anos, né? Então, isso tá mexendo muito com a minha cabeça. Porque eu, hoje, me vejo como uma mulher madura. E isso vem de uma transição, né? Eu comecei a dar meus pijaminhas de bichinho, minhas coisinhas de... É uma coisa muito louca, assim. Eu tô num momento espontâneo. de entender que eu sou uma mulher madura, né? Que eu já tenho uma história, que eu não sou mais uma menina. E isso dá um poder enorme, né? Com certeza, porque tu tem uma bagagem. Exato. Então, se tu me perguntar, eu sou uma mulher com sonhos. Né? Eu sou uma mulher louca, ainda por cima. Eu te diria, essa seria a minha resposta mais espontânea. Que, na sequência, virou mãe, virou comunicadora, virou empresária, virou prefeita de abrigo, né? Mas eu sou uma mulher com sonhos. E se a vida não fosse sobre trabalhar para ganhar dinheiro, o que tu faria nos teus dias? Eu aprenderia. É muito engraçado, assim, porque a gente pensa muito em ajudar os outros, né? Mas eu acho que eu estudaria muito, assim. Eu tenho muita curiosidade de tudo. O meu avô me chamava de novidadeira e chacoalhadora, que são dois termos que não existem. E ele, antes de Mas todo o teu mundo... avô também era terrível, assim, nessa parte de... Sim, meu avô era uma figuraça. Foi uma das grandes entidades da minha vida, assim. Pedro Américo Leal. Eu lembro dele. Aqui.
E eu era a neta preferida dele. Beijo aos meus primos, né? A gente tinha uma relação... a gente tinha uma relação muito bonita, assim. Eu cheguei a trabalhar com ele, isso foi antes da lei do nepotismo. E ele me chamava de chacoalhadora e novidadeira. Porque eu tô sempre inventando. Então, gente, eu já fiz mandarim, eu já fiz aula de dança do ventre, eu hoje pratico tiro, né? É verdade, eu vi que tu pratica tiro. Sabe, eu gosto de aprender línguas, claro, eu gosto de viajar, eu tenho muito interesse pela cultura em geral. Isso é muito bom. Então, eu acho que eu seria, assim, uma eterna aprendiz. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu ia passar aprendendo. Aí, claro, na sequência... O conhecimento e o dinheiro, juntos, eles são de um poder tão grande, porque é isso que te permite ajudar os outros, né? A gente tem que... eu acho que as pessoas têm que entender a beleza do dinheiro e valorizar quem tem dinheiro, porque, claro, né? Valorizar o ser humano, mas... Porque isso é bom para todo mundo. É uma possibilidade. Gira. Depois que tu passa a linha da sobrevivência, é só aí que tu te abre... para olhar para o mundo e ajudar os outros, né? De forma, assim, verdadeira. Eu não tô dizendo que a pessoa... Olha, tudo tem que cuidar. Não tô dizendo que a pessoa que não tem dinheiro não ajuda. Não é isso. Mas é que daí tu também tem que cuidar da tua vida. Tu tem que botar dinheiro... Tem que trabalhar para Tem que botar comida na mesa, né? Tu tem as tuas lutas. Então, eu acho que o conhecimento com o dinheiro, e aí tu tá me perguntando do mundo ideal, ele te proporciona... não só realizar os teus sonhos, mas efetivamente promover mudanças concretas na tua comunidade, portanto, no mundo. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, mas eu tô aí pra vamos nos despedir, né, da Ali Klemp, porque ela tem horário, né? E nós também. E nós também. Mas é uma pena, porque eu tenho várias perguntas, mas fica para a próxima, tá, gente? Eu volto para a temporada 13 e aí nós vamos pegar um horário em que a gente possa também tomar um vinho. Acho ótimo. Né? E aí a coisa fica mais louca ainda. A gente poder beber, né? Ali, a pergunta que a gente sempre faz antes de encerrar. Idade é ou não é documento? Tá no documento, né? Mas, tá no documento, mas definitivamente não é documento. Pra vida. Eu falo por mim, porque eu fiz uma transição. Gente, hoje em dia nós vamos viver tanto mais tempo, né? E, sem dúvida nenhuma, a sabedoria que a gente vai acumulando... ela nos permite tantas coisas. É uma pena que se tenha uma apologia à juventude tão grande hoje em dia, né? Bastante. Eu acho que isso, mas acho que isso tá aos poucos mudando. Até porque nós estamos o país está envelhecendo, né? E toda assim, né, a sociedade. Antigamente, Não, antigamente, na minha idade, eu já era assim, na cadeirinha de balanço lá, esperando, né, os netos, aquela coisa... Que nada, que nem tu dissesse, eu sou cheia de sonhos e muita coisa ainda para realizar. Exato, até porque eu acho que a gente está vivo enquanto a gente tem projetos e brilho no olhar. Isso para minha vida, tá? Porque tá vivendo sem isso já não faz mais sentido. Então, enquanto se tem brilho no olhar, se tem vida, e vamos parar com essa história de idade, né? Esses tempos me chamaram de coroa. Eu fico pensando, gente, eu sou coroa. Né? Mas, meu Deus, eu nunca tive melhor na minha vida, né? Fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, com um monte de projetos. Então, definitivamente, idade... não é documento. Eu não vou resistir. Eu ia segurar essa pergunta, mas eu não vou conseguir. Só pra gente agora, de fato, então, finalizar. Qual que é o significado de sucesso pra ti em poucas palavras? Eu amo esta pergunta, né? Amei que tu perguntou isso, porque sucesso é a gente ser feliz diariamente com base nas nossas escolhas, né? Com base nas escolhas conscientes mesmo. Não só, tô feliz. Isso eu acho que é alegria. Mas a gente saber que a gente plantou, que a gente se esforçou, que a gente trilhou um caminho para conseguir aquela vitória, né? Ou muitas vitórias. Então, a pessoa para ter sucesso... E o sucesso depende do teu sonho, né? Voltando para a questão... Qual é o teu sonho? O meu sonho... eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter uma família. Então, check.
Já sou bem-sucedida, né? Uma família saudável, feliz, harmônica, claro, nem sempre, mas... Bom, isso é normal, né? As brigas, inclusive, Sim. são funcionais, elas nos melhoram. E eu sempre quis ser feliz na minha profissão. E hoje eu sou muito feliz, sabe? Todo dia eu sou feliz. Olha que coisa maravilhosa, eu não tô no domingo chorando, porque isso é normal, gente, isso é tristemente normal. Eu não tô no domingo chorando porque amanhã é segunda. Eu tô curtindo o domingo com a minha família e segunda eu tô feliz. E eu ainda tô fazendo dinheiro com isso. E mais importante, eu tô promovendo transformação nas pessoas. Então, se isso não é sucesso, aí nada mais é, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é. É plantar, lutar e colher a tua felicidade com base nas tuas escolhas conscientemente feitas. Ali, te agradecer de coração. Eu que agradeço. Renovar a frase, dizer que eu sou tua fã, estou contigo, te acompanhando, te aplaudindo, sempre que possível na primeira fila, porque o mundo merece mulheres assim. ambiciosas, mulheres protagonistas, mulheres fortes, que seguram na mão de outras mulheres, que não julgam e que acolhem, né? Então, um prazer te receber aqui, eu te espero de novo. Virei. Sim. Tem muita coisa pra falar. Acabou? Já acabou. Ó. Toca. Toca. Sabe o que significa sucesso pra mim? A Mireia, né? Porque uma astróloga veio na temporada passada e disse que a Mireia, tudo que ela toca vira sucesso. Aí eu, todo final de episódio... Mireia, passa aqui. Toca. Passa aqui, deve ter sido por isso. Eu entrevistei a Mireia anos atrás, foi a Mireia. Tu viu? Ela te tocou, tu virou sucesso. Claro. Toca de novo, então. Tá. Eu também quero mais. Ali, obrigada, então, pela Obrigada. participação de hoje. Hoje a gente está encerrando o 3º episódio do podcast Idade Não É Documento. Nos acompanha que semana que vem tem muito mais.